Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 195, onde vamos estudar, olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 28, é o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Preces gerais, oração dominical, é o Pai Nosso, né? E hoje é o item 3, que fala, a gente vai estudar cada frase do Pai Nosso, porque cada frase tem um profundo significado, a gente é que não presta atenção. E hoje a gente vai estudar as frases: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino. É isso que nós vamos estudar hoje então, tá certo? Bom, na nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um vídeo novo que a gente coloca. Além desse vídeo que você encontra, você vai encontrar o texto do Evangelho, você vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar, vai encontrar o Tira Dúvidas, e se ainda assim você tiver dúvida, porque pelo amor de Deus, né? Você não tem mais nenhuma desculpa para não fazer Evangelho no Lar, né? Ah, Sérgio, é que eu não tenho Evangelho. Tá lá o texto. Ah, é que eu não tenho a página de preparo, não tenho a coleção Fonte Viva. Tá lá o texto. Ah, mas é que sozinho eu não entendo. Tá bom, tem o vídeo então. Ah, é que tem palavra que é complicada. Tá lá o significado da palavra complicada. E eu ainda tenho dúvida. Manda o WhatsApp para cá. Olha aqui, ó. 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Ou seja, não tem desculpa. Quando você entra aqui e já assiste esse vídeo até agora, isso você está assumindo uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A de fazer ou a de não fazer? Agora, você está eliminando as desculpas esfarrapadas. Porque está tudo mastigado. Então não me venha falar que não faz por causa disso ou daquilo. É porque você não quer. Aí tudo bem. E se você ainda quiser mandar um e-mail para cá, ó, amorperdãoefé@gmail.com. São os canais aí para poder se comunicar comigo, tá? Tanto o e-mail como o WhatsApp, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre é respondido, ok? O e-mail, se levar muito tempo, 10, 15 dias, é porque deve ter caído naquela caixa de spam que ela apaga automaticamente. Aí você manda outro e-mail ou manda o WhatsApp. Quem quer me acompanhar nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, etc. Aí você vai botar ali, ó, Sérgio W. Soares, tá? Sérgio W. Soares, você vai me acompanhar ali, tá tudo tranquilo também, ok? A gente também informa que esse estudo, ele está no Facebook. Desde 2012 a gente vem publicando a cada semana, né? Então ele também está no Facebook. E aí a página do Facebook, olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir, clica no compartilhar. Vamos cada vez mais levar adiante a proposta e a ideia do Evangelho no Lar. Ela é muito importante, tá certo? E nós também comunicamos aqui que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Você sabe qual é o site da Rádio Espiritismo? Não sabe? Ó, www.radioespiritismo.com.br. Você pode clicar em grade de programação para você ver quais são os dias e os horários, tá bom? Eu lembro também que a Rádio Espiritismo você pode baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store ou na ferramenta que tiver lá. Você baixa o aplicativo, você tem 24 horas de programação espírita no seu celular. Basta ter internet para isso, tá bom? E lembramos que teremos a água fluidificada. Você já pega aí, ó, a jarra, o copo, o vasilhame aí, ó, que faremos a fluidificação aí da água. Sérgio, mas esse estudo é gravado. Sim, você não vai fluidificar a minha água, mas você aí está ao vivo.
Então a tua água vai ser fluidificada assim, ok? Início com a prece de abertura, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que aqui se encontram neste lar, neste ambiente, preparando, harmonizando, limpando, higienizando, espiritualmente falando, este local. E que possamos, todos aqui, encarnados e desencarnados, aprender, assimilar todos esses conteúdos, refletir sobre cada lição que aqui se encontra e principalmente ficarmos inspirados cada vez mais para a prática do bem, a prática do amor, do perdão, da fé, da caridade. Que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muita paz, de muito amor e de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, nós vamos então para a leitura da página de preparo. O pessoal que acompanha há mais tempo, eu sei que às vezes pode ser meio cansativo, né? Mas eu também preciso falar para as pessoas que estão chegando pela primeira vez, né? Então o pessoal mais antigo já até sabe o que eu vou falar. A nossa página de preparo, ela não é leitura aleatória. Leitura aleatória é o que quase todo mundo faz. Pega, abre ao acaso e lê ali um capítulo. Capítulos maravilhosos, mas nem sempre tem a ver com o tema proposto no Evangelho. No nosso caso, não. A página de preparo é um tema que tem a ver com o estudo do Evangelho. Então a gente já está estudando o assunto do Evangelho na página de preparo, ok? Então hoje é o capítulo 77, do livro Fonte Viva. O autor é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. Capítulo 77, cujo título é Pai Nosso. Olha aí como é que tem a ver, né? Pai Nosso. Então, o Emmanuel foi buscar uma frase de Jesus, anotada por Mateus capítulo 6, versículo 9. Qual foi a frase? Pai Nosso. E aí deixou reticências, né? A gente até já sabe o que vem depois disso, né? Pai Nosso, que está... Aí vem aquilo tudo. Então, o Emmanuel, ele começa a nos explicar, né? Ele fala assim: a grandeza da prece dominical, e muita gente fica pensando, né? Mas dominical, por que é dominical? É porque ela era relativa ao domingo, porque no domingo era o dia das preces, das missas e tudo mais, né? Então, oração dominical. O Pai Nosso. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições devidas. Olha como ele coloca de uma maneira até meio radical, né? A grandeza dessa prece nunca será compreendida. Por quê? Porque tem determinados valores ali, tem determinados conteúdos que a gente nem faz ideia. Por isso é que a gente está com a proposta desse capítulo 28 de estudar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho mais sobre a profundidade, a elevação que tem nessa prece. Onde Jesus ele pega de uma maneira resumida valores que talvez você fosse levar um discurso de 2 horas. E ele consegue em poucas palavras resumir aquilo tudo, né? Então a gente não faz nem ideia. Porque a gente tem o hábito de assimilar tempo com conteúdo. Se eu falar algo para você em 2 minutos, a pessoa acha, ele só falou 2 minutos, não teve muito conteúdo não.
A gente, isso é uma coisa nossa, terrena, nós aqui encarnados. Por outro lado, a gente acha que se o cara falou durante 2 horas, nossa, teve conteúdo demais. E aí você fica vendo o cara falar 2 horas e fica falando a mesma coisa, falando um monte de besteira, um monte de bobagem, e não tem conteúdo nenhum. Deu para perceber? Então é uma coisa nossa. Agora, numa frase de 2, existem alguns palestrantes, algumas pessoas assim que já foram... eu me lembro de uma história que se fala do Bill Gates, que é o dono da Microsoft, né, que inventou lá o Windows, que inventou esses computadores todos aí, e que ele foi dar uma palestra. Ele chega, fazer uma palestra para estudantes, ele chega lá no carro, desce, e ele em 5 minutos deu o recado dele. Ele falou, o que eu tenho a dizer é isso. Ele falou lá 10 dicas, lá 10 orientações. Vocês reflitam sobre isso. E aquelas 10 dicas tinham um profundo significado, e ele foi aplaudido de pé pelo que ele chegou e falou. Então a gente tem ainda, né, um sentimento de que tempo e conteúdo são a mesma coisa. Falou em 2 minutos, não tinha muito conteúdo. Falou em 1 hora, tem muito conteúdo. Não, não é bem assim. Ok? Então o Emmanuel fala, a grandeza dessa prece nunca será devidamente compreendida por nós, mas vamos fazer o nosso esforço para entender pelo menos um pouco dela, né? Cada palavra dentro dela tem a fulguração, tem o clarão, tem o brilho de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus. Quem é esse Mestre Divino? Jesus, né? Então, no início, lança os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir, significar para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Então ele já está explicando mais ou menos ali, né, o significado do Pai Nosso. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. Ruinoso é de ruína, né? Deixa eu botar aqui, ruinoso. Ruinoso também pode ser ruim, né? Então, ruinoso. A gente não se perder. Então, né, o nosso trabalho não se perder num movimento ruinoso, de ruínas. Ou seja, é uma grandeza a quantidade de pessoas que se propõem a estudar, que se propõem a aprender, que se propõem a tomar a iniciativa de se melhorar e de trabalhar determinados valores. A pessoa tem então a iniciativa, mas nem todos têm a continuativa, a manutenção. Eu começo e daqui a pouco eu paro. Olha, eu acho que mais de 1000 pessoas, acho que já deve ter passado mais de 1000 pessoas, que passa por uma aflição, passa por uma dificuldade, começa a fazer o evangelho no lar, começa a se modificar, porque o evangelho no lar não é pela ação da espiritualidade só, não. Você pensa que as coisas melhoram pela ação da espiritualidade, só pela ação da espiritualidade que está no evangelho no lar? É isso mesmo? Não. Não é só pela ação da espiritualidade, não. É porque quando você começa a entender esses valores, você se modifica. Você começa a ter outros tipos de atitudes que você não tinha antes. Porque você teve uma reflexão. Ih, caramba, eu pisava na bola com isso aqui, eu errava com isso aqui, eu errava com aquilo ali. Agora eu quero acertar.
o Evangelho no Lar, ele é uma verdadeira terapia de reforma íntima. Então você se transforma. Tem a parte da espiritualidade ajudando, mas a principal, você se transforma numa pessoa melhor e passa a ter atitudes diferentes. E aí as coisas melhoram. Por quê? Porque você teve atitudes diferentes. É simples assim. E aí, qual é a falha? Ah, Sérgio, as coisas melhoraram demais, que coisa boa, agradeço ao Evangelho lá, a espiritualidade. E aí, elas param de fazer o Evangelho no Lar. Tem muitos que fazem o Evangelho no Lar como se estivesse fazendo favor para os espíritos. Não está fazendo favor nenhum para os espíritos. Está fazendo um favor para você mesmo. E quando elas param de fazer o Evangelho no Lar, adivinha, elas não estão mais aprendendo ou reforçando esses valores. E aí aquelas atitudes que ela tinha mudado e melhorado, ela começa a esquecer. E aí ela volta a pensar, a sentir e a agir da mesma forma que era lá atrás. E aí, ora, se aquela forma de pensar e sentir e agir só trazia problema para ela, adivinha? Os problemas voltam. E aí a pessoa vem, Sérgio, voltaram os problemas, o que eu faço? Aquela coisa toda. Aí eu falo assim, você não tinha começado a fazer o Evangelho lá? Como é que tá isso? Ah, Sérgio, depois que melhorou eu parei. Eu falei, ah, então tá. Quem sou eu também para condenar ou para obrigar a pessoa a fazer ou não fazer? Eu falei, ah, então tá, né? Reflete aí então, vê o que você pensa. E muitos vão fazer, como eu estou dizendo, achando que é uma negociação, né? Eu vou lá fazer esse Evangelho, né? Fazer um favor aí para esses espíritos. Não é favor nenhum. É um favor para você. Porque quem se modifica é você. E quando você tem outras atitudes melhores, né? Você vai trazer também resultados melhores. Você vai colher frutos melhores. É simples assim. Ok? Então ele fala, né? O trabalho não se perca, né? Ou seja, a pessoa não dá continuidade. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos, né? De nos dirigir, de nos influenciar, mais humilde esforço na ação de pensar, falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Pronome, aula de português, né? Pronome. Pronome era o quê? Que eu me lembre, era meu, seu, minha, nosso. Um pronome de posse, né? Então, Pai Nosso. Ok? Então esse pronome, nosso. Ele não fala Pai meu. Ele não fala Deus, né? Pai meu. Não, ele fala Pai Nosso. Então, ele está exaltando a comunidade. Ele está falando que é meu, é seu, é de todos nós. Que Deus, ele está para todos nós. E não é meu, é nosso. Ok? Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado venha nossa, né? Aquela coisa toda. Então a humanidade, todos nós, será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados, isolados no egoísmo primitivista. O egoísmo primitivo. Antigamente era muito, e eu vou até falar que ainda hoje, né? Ainda é muito, né? O cada um por si. O meu primeiro e você que se lasque, né? É muito comum ainda isso, né? A pessoa ter esse egoísmo primitivo. Repare, cuidado com o egoísmo. E vão ter coisas sim que eu vou fazer por mim. Ah, egoísta. Não, tem coisas que são importantes sim eu fazer por mim. Agora, um egoísmo primitivo é quando eu faço uma coisa por mim ou para mim e eu não tô nem aí para os outros. Não tô nem aí para os outros no sentido, de repente eu faço para mim e aquilo vai prejudicar o outro. E aí eu faço ainda assim
mesmo que prejudique ali o outro. Às vezes em trabalho, por exemplo, em ambiente de trabalho, o cara, você quer ser promovido, ele arma lá uma armadilha para o chefe dele ser mandado embora para ele virar chefe. Olha só, é um egoísmo primitivo. Estou dando aqui um exemplo, né? Ele continua falando então assim: todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Se a tua vida está dando certo ou a tua vida está dando errado, você é o elemento fundamental desse processo. Já está na hora de parar de ficar botando a culpa em todo mundo e assumir. Tá dando certo, eu vou continuar. Tá dando errado, ao invés de eu reclamar, botar a culpa no meu chefe, no meu trabalho, na minha esposa, no meu marido, no meu filho, no meu vizinho, na cidade que eu moro, no país, ou sei lá o quê. Peraí, o que é que eu posso fazer de diferente? Que quando você bota a culpa em todo mundo, você está se posicionando como vítima, como coitadinho. Ah, coitadinho de mim, eu não posso fazer nada. Peraí, é claro que pode. Vai estudar, vai analisar, vai observar o que eu fiz do mesmo jeito sempre que o negócio tem dado errado. O que eu posso fazer de diferente, o que eu posso mudar para eu poder então acertar. Ok? Os soluços de um hemisfério repercutem, têm efeito no outro. Então, uma situação que acontece lá no fim do mundo tem repercussão do outro lado do mundo, do outro lado do planeta. Um exemplo que a gente pode dar é que no ano de 2020, final de 2020, de 2019, houve, né, um vírus que surgiu na China. E muitos, né? Ah, tá lá na China. Eu tô no Brasil. Eu tô nos Estados Unidos. Eu tô no, sei lá onde. Eu tô longe disso. Isso é problema deles? Não necessariamente é problema deles. Esse vírus que surgiu numa determinada cidadezinha se espalhou, teve repercussão, teve reflexo no mundo inteiro. 2020 foi um ano de extrema dificuldade para as pessoas, para a população em geral, né? Ficaram de quarentena, ficaram isoladas dentro de casa, cada país trabalhou de uma maneira diferente, teve política também envolvendo, teve um monte de gente se aproveitando, teve uma coisa de doido. Por causa de uma coisa que aconteceu, os soluços de um hemisfério repercutem, têm efeito no outro. Interessante, né, essa frase do Emmanuel? Porque ele falou isso lá na primeira metade do século XX. E aí no século XXI, caramba, não é que é verdade? Então quando ele fala até que a oração do Pai Nosso tem valores que a gente nunca vai entender, talvez seja por isso. Aqui tem um valor que o Emmanuel falou e que a gente ouve. Ah, tá bom, Emmanuel, o soluço de um hemisfério repercute no outro. Ah, tá bom, Emmanuel, tá legal. Tá, eu não vou nem discutir com você. Aí, quando chega o ano de 2020 e tem essa tal dessa pandemia, a gente entende agora com muita clareza o que é que o Emmanuel estava dizendo. Agora tem a notícia boa, que a grande parte ainda não entendeu também. Se a parte negativa desse vírus tem uma repercussão no resto do mundo, coisas positivas que aconteçam também, elas também podem ter a repercussão no resto do mundo todo. Tranquilamente. Ou você acha que isso só funciona para coisa negativa, para vírus e para doença? Não. Para coisas positivas também. Quando a eletricidade foi descoberta, chegou no mundo todo também. Quando a internet foi descoberta, chegou no mundo todo também. Olha aí quantas coisas positivas. Deu para perceber aí? Então, isso é uma lição muito profunda que nos leva a pensar bastante nas nossas atitudes, né? Ok?
A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita ainda, né? Gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Eu vejo que aquele cara está fazendo uma coisa errada, eu vou ficar de olho para que eu não faça o mesmo erro daquela pessoa, para que eu não cometa o mesmo erro daquela pessoa. Então eu posso aprender pela inteligência ou eu posso aprender pela dor. Ah, ele está fazendo errado, mas eu vou fazer também. Ele se divertiu tanto fazendo errado, tudo bem, aí eu faço também e me complico. Ou então eu pegar, peraí, aquele cara está fazendo errado, deixa eu cair fora disso aqui. Deixa eu cair fora. Entendeu? Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita para a vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, né? Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos, objetivos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, eu quero, eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Ou seja, ela está querendo por causa do ego dela ali, ela não está nem aí para as outras coisas, né? Então, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces gerais, oração dominical, item 3, a prece, né? E aí ele pega: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então vamos estudar aí o que significa isso na prece, né? Oração dominical. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos ver então o que os Espíritos têm para nos explicar sobre essa frase. Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência, de uma precaução, de uma previdência, de uma previsão, que ultrapassam todas as faculdades humanas, todas as capacidades humanas. Vou botar aqui. Faculdades, capacidades, conhecimentos humanos. Então, quando eu falo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, eu estou reconhecendo talvez que esse estás no céu é uma maneira figurada de eu dizer, né? Não está Deus lá numa nuvenzinha no céu, olhando assim, o pessoal, né? E está Deus olhando ali numa nuvenzinha lá no céu. Não, não é isso. Ele está em tudo. Está em todos os mundos, em todos os planetas, em todos os lugares. Está numa dimensão que foge ainda ao meu alcance. Eu ainda não consigo entender, compreender isso. Vai muito além da minha capacidade de compreender. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. E eu reconheço isso. Por isso, eu simplifico de uma maneira que eu falo que estás no céu. Já pensou como é que ia ficar? Pai nosso que estás, né, em todas as dimensões de todos os hemisférios e de colônias espirituais e Nossa, eu não vou conseguir. Então eu abrevi que está no céu, pronto. Mas lembrando que esse céu não é esse céu atrás de uma nuvenzinha olhando para ninguém, pelo amor de Deus, não é isso, né? Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto,
até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Um ser soberanamente grande e sábio. Particularmente falando, eu acho assim que muita gente cria uma humanização de Deus. Tenta pensar em Deus ou imaginar Deus como se ele fosse um ser humano, como se fosse um homem. É muito comum aí ver em filmes, né? Um velhinho de barba branca com um cajado, aquela coisa toda, né? Coloca ele numa forma humana. Tudo bem que possa ser válido para determinados filmes, né? Aí que tem aí pelo cinema e tudo mais. Mas quando eu trabalho a ideia de Deus como se fosse um ser humano, eu começo a trabalhar em Deus as limitações humanas. Esse é um erro, porque Deus é ilimitado. E Deus não é aquele velhinho de barba branca, coisa nenhuma. É algo que está muito além da nossa capacidade de compreensão. Quando Jesus, eu não me lembro agora em qual obra que fala, que quando Jesus ele reencarnou na Terra, né? Na época lá que ele veio há 2000 e tantos anos, né? É que o processo dele para trabalhar seu corpo espiritual, aquela redução, aquela limitação das capacidades dele para que estivesse num corpo terreno, eu não me lembro agora, realmente não me lembro se é André Luiz ou se é mas se alguém se lembrar aí, escreve aí nos comentários para mim, não me lembro agora. Foi um processo muito árduo, muito difícil, porque a luz de Jesus era uma coisa enorme, extraordinária, entendeu? Imagina de Deus, então foge demais ao nosso alcance. Por toda a parte se nos depara, se nos encontra, né, a prova de paternal solicitude, de zelo, né, de cuidado. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que te não glorifica. E ingrato, aquele que não te rende graças. Ou seja, ele não rende essas graças, não glorifica nem nada disso por ignorância. Ele não sabe o que é aquilo ali. Ele não entende o que é aquilo ali. É como se tivesse um bicho em algum lugar, que você bota lá comida pro bicho, o bicho vai comer, ele não sabe que é você que está botando a comida, então ele não vai te agradecer. Ele não vai te agradecer, não vai fazer nada. Já é diferente do gatinho e do cachorrinho que você cria na tua casa, né? Que esse sabe que é você que está colocando a comida, ele vai e te agradece, faz um carinho, fica ali, o gato fica ali em você, ali passando perto de você, o cachorro faz a festinha dele. Mas quando eu coloco na rua, o bicho não sabe. Então ele não vai agradecer, não vai render graça, não vai ter nada disso. Deu para perceber aí então? Então quando ele coloca, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o que ele está querendo dizer? Que eu estou, primeiro, né? Aí olha a página de preparo. Como é que foi importante? Pai nosso, não é Pai meu. Então é nosso, de todos nós. Está no céu. Ele está em todo o universo. Não é no céu atrás de uma nuvenzinha, não. Ele está em tudo. Santificado seja o teu nome. Por quê? Dentro da sabedoria que ele tem, ou da energia, ou da força, ou da física quântica, ou como quiser. Não tem problema não. Santificado seja o teu nome. Por quê? Essa força, essa energia é que trabalha com a manutenção e o movimento das forças da natureza que nos proporcionam a vida, que nos proporcionam estar nesse planeta aqui, estar aqui estudando, conhecendo e aprendendo. Santificado seja. Eu posso aqui falar, eu estou aqui na Terra por acaso e tal, e não reconhecer. Eu estou agindo igual cachorro de rua que não sabe que alguém botou lá comida para ele. Dentro daquele exemplo que eu citei. Então por que eu não posso reconhecer? Peraí,
se eu tenho se eu respiro, se eu tenho oxigênio, se eu tenho comida, se eu tenho alimento, se eu tenho condição de trabalho, se eu tenho saúde, se eu tenho mão, braço, perna, olho, cérebro para pensar, perna para... Peraí. Isso me foi proporcionado, eu vou agradecer. Posso até não saber quem foi que proporcionou, mas eu vou agradecer. Entendeu? Santificado seja o teu nome. Continuando, no item 2. Venha o teu reino. Então ele fala, Senhor, deste os homens leis plenas. Senhor, deste né, que você deu, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhe dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente, reciprocamente, né, se auxiliariam ao invés de se maltratarem como o fazem. Venha o teu reino. Então, o reino de Deus. Eu quero o meu reino. Aí eu fico brigando. Então ele fala isso, né? O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias desse mundo provêm da violação das tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. E antes que a gente fale assim, é o pessoal rico que podia dar para os pobres e dividir aquela coisa, mas também é o pessoal pobre que não tem, ele chegar e se mexer também um pouquinho. Todos nós somos elementos participantes de um ciclo. E todos nós devemos fazer essa mudança para melhor. Aquele que tem vai ajudar o que não tem, mas aquele que não tem também, ele vai procurar se melhorar, aprender e crescer, para que ele também daqui a pouco ajude um outro que não tem. Agora é muito comum aquele que tem, de repente vai dar para o que não tem, e o que não tem ele fica, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou fazer? O cara vai me dar isso mesmo. E fica numa zona de conforto. Isso vem dos dois lados. É preciso dos dois lados a gente trabalhar isso. Entendeu? Para que a gente se torne luz. Todos nós, em algum momento da nossa vida ou das nossas encarnações, nós nos tornamos peso para aquela sociedade. Mas eu de repente estou como um peso. Eu não sou o peso, eu estou como um peso. Recebo ajuda, recebo auxílio. E agora, com essa ajuda e com esse auxílio, muito obrigado. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ajudar, eu vou ser instrumento de luz para eu me tornar luz para a sociedade. Deu para perceber? Às vezes eu sou ajudado lá financeiramente com alguma coisa, ou o governo, tal. Tá, aí eu fico ali ajudado e pronto. E por que eu não posso me tornar luz? Poxa, caramba, eu estou recebendo essa ajuda, eu vou fazer uma coisa. Eu vou visitar um hospital, eu vou visitar uma instituição, eu vou conversar com as pessoas. Eu posso me tornar luz também. Em vários aspectos, não é só aspecto financeiro não, em todos os aspectos. Ok? Então, quando a gente vê todas essas misérias acontecendo, violação das leis. E é violação de todos, rico, pobre, saudável, doente, brasileiro, americano, africano, em qualquer lugar. De todos. Tá certo? Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário. E ele maquinalmente se conforma. Como uma máquina, ele fica conformado. Ele só precisa disso. E ele fica lá, só precisa disso. O que a gente não pode fazer mais? O que a gente não pode crescer? O que a gente não pode melhorar? Né? Ele fala, deste ao homem, no entanto, além desse instinto, a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir, né? Livre-arbítrio. Eu vou cumprir a lei ou eu vou infringir a lei. Ok. Aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, dizem respeito. Isso é a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Então Deus nos deu a capacidade de pensar e de raciocinar.
E eu vou fazer as coisas. Se está certo, eu vou ter bons frutos. Se está errado, eu vou colher maus frutos. E eu vou analisar. Ok? Agora, eu sou responsável pelas minhas ações. Vamos parar de ficar botando a culpa nos outros. Já chega disso. Ok? A gente não é mais criancinha mimada para ficar botando a culpa em todo mundo. Tá ok? Ninguém pode pretextar, alegar ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, quiseste que elas se gravassem nas consciências de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Ah, é porque eu não tive, sabe, eu não tive aula de catecismo, é que eu não tive aula... Não, essas leis estão naturais no nosso dia a dia. E em século XXI, com internet, com essa coisa toda, com acesso à informação e ao conhecimento, para com isso, né? Para com isso de falar que não sabia, que não tinha acesso, né? A gente tem acesso a tudo hoje. Absolutamente tudo. Ok? Lá atrás, na época de Kardec, ele já dava essa informação. Imagina hoje, né? Então vamos parar de ficar igual coitadinho e vitimazinha. A gente tem acesso sim. Se a gente está fazendo errado é porque a gente está desprezando aquilo. Mas botar a culpa aqui não chega de desculpa esfarrapada. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado de tuas leis será o teu reino na terra. Então, ó, venha a nós o vosso reino, é que Deus está trazendo aquele reino de bons valores, de bons princípios, aquela coisa toda. Agora, o que está estragando somos nós, com as nossas atitudes. Quando a gente fizer correto, a terra vai ser um paraíso. Enquanto a gente estiver fazendo errado, né, aí fica reclamando. Explode uma bomba, acontece um negócio ali, ai meu Deus, como é que isso aconteceu? Peraí, como assim, meu Deus, como é que isso aconteceu? Vamos ver o que está sendo feito. Tá? Estou desmatando, estou fazendo desmatamento, estou fazendo um monte de outra coisa errada e acontece um fenômeno da natureza, a pessoa reclama. Não é da natureza. A gente é que está alterando a natureza. E aí é causa e efeito, né? Só para dar um exemplo, ok? Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, a vinda, né? Outorgando, concedendo aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Então, esse apressar, ele vem através de nós também. Ele vem de nós. A gente, eu posso ficar nessa encarnação parado, sem fazer nada, tá bom, eu não estou apressando, eu estou retardando. Ou eu posso, deixa eu estudar, deixa eu fazer, evangelho lá, as coisas melhoraram, mas eu vou continuar fazendo, eu vou continuar trabalhando, né, para que eu possa então melhorar. É igual a construção de uma casa. Se você botar um tijolo por dia, você vai levar 20 anos para construir aquela casa. Agora, se eu pego, vamos botar aqui 200 tijolos logo nesse dia, ela vai ficar pronta mais rápido. Então é isso que ele coloca, né? Tá certo? Prece para amigos ou inimigos, encarnados ou desencarnados. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou. Você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade, amiga e benfeitores, viemos pedir para cada irmãozinho e irmãzinha, por cada irmãozinho e irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o fortalecimento, o esclarecimento, para qualquer que seja a situação que se encontre, sempre dando a ela aquilo de importante e necessário. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes. Pausou aí então. Soltou o pause. Fluidificação da água. Ó, Minutos de Espiritismo número 23. Depois você procura aí no YouTube. Escreve exatamente como está ali. Água fluidificada. Tem o estudo completo, tá bom? Então você pegou aí a garrafa, colocar as mãos sobre essa garrafa, o copo, né? Fazer a prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante, de melhor ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a minha água.
eu lembro que você vai pausando aí, né? Você vai pausando, não vai fazer prece correndo e pausar aqui. Ai meu Deus, bebe água correndo, aí a pessoa se engasga. Não, não, pausa, depois você vai dando sequência. E prece de encerramento então, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de mais um Evangelho no Lar, estudos, aprendizados e conhecimentos, de reflexões, né? Quantos valores que muitos de nós nem tínhamos parado para pensar hoje e que nós conseguimos refletir e compreender um pouquinho melhor, né? Obrigado por isso, que possamos nos melhorar a cada dia, que possa este lar continuar tão harmonizado como se encontra neste momento e que a gente faça a nossa parte para mantê-lo assim, tão tranquilo como está agora. Que possamos estar aqui na próxima semana, que assim seja, graças a Deus. Então, estamos finalizando aí mais um Evangelho no Lar, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!